Boa noite. Dando continuidade à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos aqui refletir um pouco, pensar um pouco a respeito de dois capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Um é o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e o outro é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, né? Na verdade, a gente vai tentar dar uma amarrada entre esses dois capítulos, que eles têm, assim, guardam bastante particularidade entre eles, porque a gente vai perceber que em ambos os casos aqui, o que é que há em comum aqui, tanto no caso, né, de ser misericordioso e de amar aos inimigos, tem uma questão aqui que é em comum, que é o perdão, né? O desenvolver o perdão, que é algo ainda difícil para a nossa condição, mas que a gente já tem que começar, já passou da hora, na verdade, né, de começar a esmiuçar melhor os nossos sentimentos, usar mais dos conhecimentos que a gente tem em todos os sentidos, não só na doutrina, mas mesmo até na psicologia, nas ciências aplicadas aí, para que a gente, através de um autoconhecimento, a gente perceba da urgência, da necessidade da gente desenvolver esse tipo de sentimento em nós, né? Sentimento de perdão. Não há quem no mundo de provas e expiações, não há quem, né? E nós estamos no mundo de provas e expiações, aí numa urgência de transformação, então uma urgência de aprender mesmo a perdoar e sermos perdoados, né? Então não há quem no mundo de provas e expiações que não necessite, assim, mas com a máxima urgência de aprender sobre o perdão. Porque se nós não tivéssemos motivos, né, para ser perdoados ou para perdoar, certamente não estaríamos aqui em provas e expiações. Então, como a gente ainda está e a gente percebe que o tempo urge, não dá para a gente ficar se demorando e ainda ficar guardando mágoas aí por muito tempo. A gente tem que dar passos assim muito largos em direção ao perdão. A gente não pode perder tempo, sabe? Então por isso que a gente vai assim, tipo, é meio que um bate-papo, né? Tem alguma leitura aqui, mas é bem um bate-papo, como se a gente tivesse numa sala de um grupo de autoajuda, em que todos falam. É uma pena que não é, mas né, seria interessante que quem estivesse ouvindo fazer essas reflexões mesmo, como se estivéssemos assim numa sala de bate-papo para que a gente vá observando dentro de nós e que essas leituras, essas reflexões vão nos ajudando aí a trabalhar esses sentimentos aí com a máxima urgência, né? Então, esses dois capítulos aqui do Evangelho, a gente percebe que tratar do perdão é algo comum aos dois capítulos. Por isso que a gente vai pegar algumas questões, né? A gente vai focar nessa assertiva que quando diz o perdão e o esquecimento das ofensas, né? Então, olha, aqui no Evangelho, eu sempre gosto de ler a parte evangélica. Então, vamos lá. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Tudo isso está em Mateus. E a gente, aqui olha, eu vou ler o primeiro parágrafo
da luz que a doutrina espírita nos joga a respeito desses ensinamentos aqui do Evangelho de Mateus. Eu vou ler só o primeiro parágrafo para a gente começar a refletir, né? A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Porque está nesse capítulo, né? Bem-aventurados os mansos bem-aventurados os misericordiosos, né? E antes, no capítulo... esse é o capítulo 10. E o capítulo 9 fala: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, quem não é misericordioso também não é manso e pacífico, né? Então, olha, tá falando aqui da misericórdia, né? Então, ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. E aqui a gente vai fazer uma pausa para tratar dessa frase. Olha, essa frase aqui ela é muito profunda, ela dá margem assim para muita reflexão. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. E aí a gente parte desse ponto, né? Esquecimento das ofensas. A gente tem que usar a razão, a gente precisa usar a lógica, a racionalidade sempre a nosso favor para a gente compreender tudo, né? E graças a Deus que Kardec, que era um homem das ciências aí, ele ensinou isso com maestria para a gente. Né? A gente pega todo esse conhecimento que a gente tem, né? Todo, e vai, através da razão, construindo ali outros conhecimentos mais sólidos, né? Então, quando a gente pensa aqui, olha, esquecer as ofensas, né? Para que a gente possa perdoar, né? Perdoar e esquecer as ofensas. O que é esquecimento, né? O que é? Eu, depois que peguei Covid, dei para ficar esquecido. Eu esqueço mesmo. Então, é esquecimento mesmo. A gente pensando assim no esquecimento, por exemplo, uma pessoa que tem uma questão até fisiológica, uma doença, um Alzheimer, por exemplo, né? Que apaga da memória da pessoa. A pessoa realmente apaga, ela esquece, né? É uma questão até fisiológica, uma patologia, até como se você desse um delete ali no computador e aquele fato que aconteceu simplesmente não vem à sua memória, é como se ele nunca tivesse acontecido. Então a gente chama isso de esquecimento. Teoricamente isso é esquecimento, né? Mas no Evangelho, evidentemente que não é nesse sentido. Então a gente sabe que no Evangelho também, né, quando fala do amor, os espíritos superiores nos ensinam a respeito da pobreza da linguagem humana, em que a gente tem uma única palavra para expressar coisas diferentes. Então, quando a gente fala esquecimento, uma coisa patológica, que as pessoas perdem a memória mesmo, e de fato, seja lá por qualquer motivo, né, uma questão fisiológica, ela esquece mesmo, ela não sabe, é como se aquele fato, qualquer situação nunca tivesse acontecido na vida, né? Isso, para essa situação, a gente usa a palavra esquecimento, né? E no Evangelho, quando fala do esquecimento das ofensas no sentido de se perdoar, também usa a palavra esquecimento. Só que a gente não esquece, não apaga da nossa memória o fato, né? Então, olha que interessante isso daí. Por isso, talvez seja difícil para a gente perdoar, porque não se apaga da nossa memória. O que foi feito para nós foi feito, e o que nós fizemos para o outro também foi feito. Né? E se a gente já está nessa pegada de querer se melhorar, quando a gente é o causador da ofensa, a gente também não esquece, né? Esquece quando a gente não tá nem aí, né? Vai vivendo ali, nem para refletir. Mas quando a gente começa a querer fazer uma análise, começa a parar para pensar e tudo mais, e aí a gente percebe que a gente ofende, a gente também não vive em paz, né? Porque foi o causador da ofensa. Então veja que a palavra esquecimento nesse caso já não se aplica tanto, né? Porque a gente não esquece. Mas então, meu Deus, como que nós vamos fazer para esquecer a ofensa e perdoar se essa lembrança, ela fica o tempo todo na minha mente?
o tempo inteiro eu tô lembrando, e cada vez que eu lembro eu sinto a dor como se fosse agora. Cada momento que eu me lembro daquilo que foi feito ou do que eu fiz, eu sinto aquele sofrimento como se estivesse fazendo no exato momento. E aí, como que eu vou ser capaz de esquecer a ofensa? E mais do que isso, perdoar, né? Então aqui a gente vai percebendo o seguinte, né? Como é lindo a gente começar a observar esses estágios de maturação do nosso espírito, né? Que a gente vai se tornando cada vez mais maduro. A gente, ao longo, a gente sabe que hoje nós somos o melhor produto de toda uma existência aí pregressa, né? Isso que nós somos hoje é o melhor de tudo aquilo que a gente já é a melhor resultante de todo um passado, né? E à medida que a gente vai estudando e vai aprendendo que cada encarnação, né, cada encarnação que a gente tem, se a gente souber bem aproveitar, a gente sempre vai, né, deveria sair dessa vida numa única encarnação muito melhor do que quando chegou. Então, quando a gente está imbuído desse tipo de verdade, a gente vai buscando, né, os recursos, os mecanismos de ir trabalhando aí esses nossos sentimentos, né, essas nossas sensações e tudo mais. E aí a gente vai pensar assim, olha, num primeiro momento em que nós sofremos uma ofensa ou que nós provocamos uma ofensa, e vamos supor que nesse caso da gente ter provocado a ofensa, a gente já, né, a provocou, fez, mas está ali, está arrependida, né? Então, num primeiro momento, o que acontece? A gente fica sempre lembrando daquilo com sofrimento, né? É uma lembrança constante, a gente fica ali naquele remoendo. Mas a gente tem o Evangelho, a gente tem já o esclarecimento já de muito tempo que esse não é o melhor caminho, essa não é uma boa ideia, ficar remoendo esses sentimentos. A gente já sabe disso, né? E então a gente vai ter ali os recursos, né? Ou a gente vai se dedicar cada vez mais às leituras, ao aprendizado, ao trabalho, enfim, né? Vai se colocar numa condição mental favorável, numa condição até de humildade, de se pedir ajuda através da prece, né? A prece, com certeza, ela sempre vai aliviar esse sentimento ali que vem remoer a gente, né? Na hora que aquela lembrança constante daquela ofensa e tudo mais, que sofremos ou que fizemos alguém sofrer. Então, se a gente começa a utilizar esses recursos que a gente tem, prece, trabalho, boas leituras, boas conversas, com certeza, mobilizando esse tipo de situação, a gente vai perceber que muito naturalmente, e às vezes não demora muito, né? O que pode acontecer ali, né? O que vai acontecer? Nós vamos perceber que num segundo momento, feito esse esforço ali, fazendo essas coisas, essas lembranças elas vão começar a acontecer com menos frequência, né? Um espaçamento maior. Vamos lembrar ali de vez em quando. E aí, quando me lembrar de vez em quando daquela situação, sim, eu posso até reviver, né? Eu lembro daquela situação ali esporadicamente, naquela hora que eu lembro, eu revivo, eu sinto tudo de novo, aquela dor, aquele sofrimento, né? Ou que eu causei, ou que causaram em mim. Mas eu já consigo, já não é uma lembrança que é constante, né? E eu continuo trabalhando, e eu continuo fazendo o que eu tenho que fazer. A gente continua ali tentando se melhorar, buscando ajuda na prece, no trabalho, nas boas leituras. E aí a gente vai percebendo, né, que agora já não é aquele pensamento, já não é uma constante, é de vez em quando, ainda vem com aqueles sentimentos ali difíceis, mas dura pouco, né, logo passa, e a gente continua, e a gente vai vendo que num terceiro momento, nós vamos nos lembrar do fato, né, num terceiro estágio ali, a gente se lembra do fato,
mas já não revive mais aquele sentimento difícil. A gente só vai lembrar do fato, como se a gente estivesse narrando até um fato que aconteceu, e vamos notar que já vamos estar um pouco mais isento daquelas paixões ali de quando o fato ocorreu. Olha que coisa bacana, né? E é muito lindo esse processo de observar isso e perceber essas evoluções, né? Então não chega ali num terceiro estágio, num outro momento, que a gente já lembra ali do fato, mas não fica remoendo, não tem mais aqueles sentimentos ruins de antes, né? Por vezes a gente percebe que até aqueles detalhes, né? Porque quando a gente está ali muito cristalizado no rancor, aí a gente fica ali focando até nos detalhes para dar até um colorido mais terrível, né? Para aquela dor e tudo mais. E de repente, um belo momento, né, a gente percebe que até os detalhes, esqueça, a gente esquece, vai querer contar, às vezes até quer contar ali, mas quando não vai, esqueci dos detalhes, porque aquilo ali já está perdendo sentido dentro do nosso coração, graças a Deus, né? E continuamos fazendo a nossa parte, continuamos. E veja como esse continuar não é difícil. Não é difícil, é o jugo suave e o fardo leve que Jesus disse, basta boa vontade, né? Então a gente ali com boa vontade, fazendo o que nos cabe, essas ferramentas que a gente usou, boas leituras, bons pensamentos, trabalho, né? Não importa, um trabalho edificante, e a oração, a prece, né? Então essas coisas aí a gente continua fazendo, isso é tudo, é o fardo leve, é o jugo suave, vamos continuando fazendo, aí lá na frente e tal, né, num outro momento ali de maturidade espiritual, a gente vai lembrar do fato, né, vai acontecer alguma situação ali, desencadeia a lembrança do fato, eu lembro do fato, aquele fato que tanto me ofendeu, ou aquele fato em que eu provoquei a ofensa no outro, só que aí eu não sinto mais nada de difícil no meu coração. Assim, de difícil no sentido do rancor e da mágoa, né? Eu já consigo sentir uma coisa chamada compaixão. Porque, na verdade, eu aprendi sobre compaixão, né? E como que é aprender sobre compaixão? A gente, na verdade, para chegar na compaixão, a gente começa pela autocompaixão. Então, por isso que aí eu chego ali naquela parte do capítulo que fala bem-aventurados os misericordiosos, né? O que é misericórdia? Misericórdia. A primeira leitura que a gente fez aqui, olha, a misericórdia é um complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Então, o que é ser misericordioso? O que é misericórdia, né? Então, misericórdia nada mais é do que um sentimento de compaixão que é despertado pela desgraça ou pela miséria, pelo sofrimento de alguém, né? Então, a pessoa está passando por uma situação difícil e a gente se condói, né, com aquela situação que alguém está passando, né? E é uma palavra de origem latina, né, formada por duas outras palavras aqui, ó, miserere, que é ter compaixão, e cordis, que é coração, né? Então, seria ter compaixão através, é um sentimento que vem do coração, a capacidade de sentir aquilo que a outro sente e ser solidário a ele, né? Então é amar ao próximo como a si mesmo, é fazer para o outro somente aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, é o princípio cristão, né? Então ser misericordioso é ter esse sentimento de compaixão. Só que a psicologia também já nos ensina, né, nos mostra que a gente não fala senão daquilo que a gente conhece. E muitas coisas para a gente conhecer, a gente, infelizmente, sei lá, ou felizmente, às vezes a gente precisa sentir, passar, né? Passar pela experiência, ali, vivenciar a experiência, porque aí aquilo vai fazer sentido para nós. Então, como nesse mundo somos todos devedores uns dos outros, né? O que acontece? A gente pisa muito na bola também. As pessoas pisam na bola com a gente, mas a gente também pisa na bola com os outros. E aí a gente sofre. Enquanto a gente não aprende a se perdoar pelas coisas, pelos erros que a gente comete, nós não vamos conseguir perdoar o outro. É aquela história, né? Enquanto você não aprende a se amar, você não vai ser capaz de amar ao outro. Sim, porque como que você vai amar? Você não sabe o que é amar.
Nós não sabemos o que é amar, nós não sabemos o que é perdoar, nós não sabemos o que é ter compaixão. Então, para a gente saber, a gente precisa ter isso com a gente. Aí a gente vê que funciona com a gente, aí a gente vai para o outro. Então tem aí a psicologia moderna que trabalha muito essa questão de autocompaixão. Autocompaixão, nós precisamos ter autocompaixão conosco mesmo, que é a capacidade de olhar para dentro da gente, perceber as nossas dificuldades, as nossas fragilidades. E foi por causa dessas fragilidades, dessas dificuldades morais, enfim, que a gente ali cometeu erros. Se a gente não tivesse essas dificuldades, provavelmente a gente não teria cometido tais erros. Aí, uma vez que eu tenho consciência de que foram aquelas dificuldades que fizeram com que eu agisse daquela maneira, eu vou ali tentar sanar aquilo para que eu erre menos, né? Então, quando a gente começa a ter... Isso é um sentimento de autocompaixão. Então, a partir do momento que isso faz sentido para a gente consegue exteriorizar e ser mais compassivo com o outro, com as outras pessoas no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, né? E a gente passa a ter esse sentimento de compaixão, de misericórdia mesmo, né? E aí, o que acontece? E a gente vai evoluindo, continua evoluindo, até chegar num momento, né, ali, que a gente percebe, isso já para aquela condição, né, espíritos ali já com aquela condição mais desenvolvida ali, de perceber que o ponto a seguir, depois que você se lembra do fato que foi que te fizeram, ou que você fez, e agora, né, já temos essa coisa da autocompaixão e da compaixão, de entender que naquele momento que eu agi daquela maneira, eu não tinha a condição de agir diferente, mas agora eu tenho. Então, agora que eu tenho condição de agir diferente, aí vem um outro sentimento maravilhoso, que é reverter. O que eu posso fazer de diferente, né? E aí é o convite à ação, para fazer diferente, para poder fazer tudo aquilo para o outro, né? Fazer de fato e ter aquelas atitudes que o Evangelho nos ensina. Aqui, olha, no capítulo Amai os vossos inimigos, assim, só para encerrar que já deu tempo, olha. Quais são as atitudes que a gente vai conseguir fazer, mesmo lembrando, né? Mesmo lembrando dos fatos que aconteceram lá dolorosos. Olha, amar aos inimigos não é ter, pois, por eles, uma afeição que não é natural, né? Mas não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem e sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim faz, cumpre as condições do mandamento, amai aos vossos inimigos. E acabou o tempo. Então, assim, só para a gente fechar, né? Perdão das ofensas e esquecimento das ofensas, né? Então, na verdade, esquecer o mal, né, que nos fizeram ou que nós fizemos para o outro, não é apagar da memória, porque isso é impossível, a gente vai sempre lembrar, tá? É apagar as marcas que ficam no coração. Então, que a gente comece a refletir sobre isso. Esquecer o mal não é esquecer o fato em si, nós vamos sempre lembrar do fato, né? Não vai apagar a nossa memória, mas nós temos que esses mecanismos todos que a gente falou aqui para apagar essas marcas do nosso coração. Agradeço a todos a atenção, tenhamos uma semana em paz. Obrigada. Boa noite, muito bom estar aqui novamente com vocês, refletindo juntos sobre essas questões do Livro dos Espíritos, da parte 3,
as leis morais. O capítulo é 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Vamos ver um dos itens, o item 4, Caracteres do Homem de Bem. Questão 918. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Resposta. O espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Agora eu vou ler um comentário de Kardec. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua mais completa pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele, enfim, se fez para os outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica o seu interesse pela justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças ou de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito do qual deverá usar para o bem, e disso não se envaidece, porque sabe que Deus, que lhe os deu, também poderá retirá-los. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes erguer a moral, e não para os esmagar com o seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se recorda dessas palavras do Cristo, : que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado assim como tiver perdoado. Respeita, enfim, nos seus semelhantes todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitassem os seus. Agora vamos ver o item 5, conhecimento de si mesmo. Questão 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Resposta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, para evoluirmos, precisamos tomar conhecimento de nós mesmos. Temos que ouvir e ver a nós mesmos, sobre quem somos, para nós mesmos e para os outros, inclusive pensar em Deus que nos criou por amor e para evoluirmos. Essa frase, conhece-te a ti mesmo, é uma inscrição que estava no templo do deus Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia, no século IV a.C. Naquela época, os gregos acreditavam na existência de vários deuses. Afinal, sabemos que os espíritos se manifestaram em todos os tempos para auxiliar na evolução dos encarnados do planeta. Hoje temos as obras do espiritismo que foram ditadas pelos espíritos através de mensagens, a psicografia e outros fenômenos também estiveram presentes, como a aparição, a materialização, e tudo começou com as mesas girantes, que são um tipo de fenômenos físicos. Outros seriam os ruídos, como batidas na parede, deslocamentos de objetos, além dos já citados. Os movimentos de objetos, como ocorriam com as mesas girantes e depois usadas para identificar quem provocava esses fenômenos e como ocorriam, foi assim que obtiveram o conhecimento da existência dos espíritos, que são as almas daqueles que já desencarnaram. E os espíritos superiores nos esclareceram através das obras deixadas por Kardec e por pessoas de muitos lugares que também obtiveram mensagens esclarecedoras por parte dos espíritos superiores,
e que enviaram suas mensagens para Allan Kardec analisar. Houve também manifestações de espíritos mais atrasados moralmente. Com suas declarações, foi possível reafirmar o que os espíritos superiores ensinavam. Era a prática, o exercício do conhecimento de várias maneiras. E no Livro dos Espíritos, os superiores, como Santo Agostinho, nos ensina que precisamos nos conhecer para evoluirmos. Para nos conhecer, precisamos viver com os semelhantes, trabalhar e refletir sobre nossas vivências e nossos pensamentos, nossas crenças, sobre Deus e sobre nós com Deus também. É mais difícil julgar os outros, é mais fácil julgar os outros porque só vemos as questões exteriores e julgamos conforme raciocinamos com o que temos na nossa mente e não o que está na mente daquele que estamos julgando. Nem mesmo conhecemos os fatos na íntegra e nem conseguimos saber de todos os fatores que conjugam com determinados fatos vistos e julgados por nós. Já ouvi alguém dizer que cada um de nós é um mundo e, se pensarmos bem, é isso mesmo. Os nossos pensamentos referem-se ao nosso mundo interior e, portanto, não podemos usar para julgar os outros, porque cada um é um mundo em si. Santo Agostinho nos ensina que refletia diariamente no final do dia sobre as suas ações, buscando seu aperfeiçoamento. Na próxima questão, ele mesmo nos fala sobre essas suas reflexões, para que possamos ter um exemplo de como buscar o autoconhecimento e a realização da nossa própria reforma íntima. Questão 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, que é o conhece-te a ti mesmo, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Essa é a pergunta. Vamos ver a resposta, que é de Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizestes e com que fito agistes em determinada circunstância, ou seja, com qual intenção agimos. Se fizestes alguma coisa que censuraries nos outros, se praticastes uma ação que não ousarias confessar, praticai ainda isso. Se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e por fim contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas, direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa.
Se a censurardes em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade, e geralmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho, para vos advertirem com mais franqueza do que o faria um amigo. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral, como o negociante o faz dos seus lucros e perdas. E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor e despertar na outra vida. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para juntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isto não vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza que vos tocam os sentidos e depois vos demos instruções que cada um de vós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que editamos o Livro dos Espíritos. Agostinho. Então, agora eu vou ler um comentário de Kardec sobre essas colocações. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se, com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebermos, por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que uma máxima que, em geral, não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não deixam lugar a alternativas. Respostas que são outros tantos argumentos pessoais, pela soma das quais podemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. Então, uma das observações de Kardec é sobre as reflexões de Santo Agostinho realizadas na forma de perguntas. Dessa forma, temos que ter uma resposta e uma reflexão para dar essa resposta. E o conhece-te a ti mesmo fica mais fácil, é possível. Mas é preciso sermos honestos conosco mesmo, não criando argumentos para justificar os erros cometidos por nós mesmos, quando não aceitamos justificativas do outro que comete o erro para nós. É uma tendência fazermos isso como forma de defesa. Mas, então, Santo Agostinho fala que, nesse caso, devemos perguntar se daríamos a mesma resposta se outra pessoa fizesse para nós o que fizemos para ela. Acharíamos normal ou correto ou daríamos uma desculpa para nós? Se a resposta não for a mesma, não estaremos sendo verdadeiros conosco mesmo,
pois o que não é bom para o outro também não é bom para mim. Podemos e devemos pedir ajuda ao nosso anjo guardião para nos auxiliar nessas reflexões. Há quem pense que ninguém garante que a vida continua após a morte e então não há lei moral a seguir. Outros dizem que é certo o agora, mas o depois é duvidoso. Não tem como saber que a vida continua após a morte do corpo. Então, Santo Agostinho explica que a causa do Livro dos Espíritos é para termos a certeza que continuaremos a existir e os nossos atos e reencarnaremos muitas vezes até o aperfeiçoamento completo moral e intelectual que podemos atingir. E esta lei de Deus é para todos. Então, para ter um complemento a mais sobre essas questões, eu vou ler um trecho do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, autor Leon Denis, na parte 3, no título A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. Eu vou ler. Não há progresso possível sem uma observação atenta de nós mesmos. É preciso vigiar todos os nossos atos impulsivos, a fim de conseguirmos saber em que sentido devemos direcionar nossos esforços para nos melhorar. Primeiro, regular a vida física, reduzir as necessidades materiais ao necessário para assegurar a saúde do corpo, este instrumento indispensável ao nosso papel na Terra. Depois, disciplinar nossas impressões, nossas emoções, exercitar-nos em dominá-las, em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral. Aprender, sobretudo, a esquecer a nós mesmos, a fazer o sacrifício do eu, a nos despojar de qualquer sentimento de egoísmo. Nós somos verdadeiramente felizes neste mundo na medida em que sabemos esquecer a nós mesmos. Não basta crer e saber, é necessário viver nossa crença, isto é, deixar penetrar na prática cotidiana da vida os princípios superiores que adotamos. É preciso habituar-nos à comunhão, pelo pensamento e pelo coração, com os espíritos eminentes que deles foram os reveladores. Com todas as almas de elite que têm servido de guias para a humanidade, viver com eles numa intimidade diária, inspirar-nos em sua maneira de ver e sentir a influência deles através dessa percepção íntima de nossas relações com o mundo invisível. Entre essas grandes almas, é bom escolher uma, como exemplo, a mais digna de nossa admiração e em todas as circunstâncias difíceis, em todos os casos em que nossa consciência oscila entre dois partidos a tomar, perguntar-nos o que ela teria decidido e agir da mesma forma. Assim, construir-nos-emos pouco a pouco, de acordo com esse modelo, um ideal moral que se refletirá em todos os nossos atos. Todo homem, na humilde realidade de cada dia, pode modelar para si uma consciência sublime. A obra é lenta e difícil, mas temos séculos para concluí-la. Portanto, concentremos com frequência nossos pensamentos para conduzi-los pela vontade ao ideal sonhado. Meditemos sobre ele diariamente em uma hora escolhida, de preferência pela manhã, quando tudo ainda repousa em calma a nosso redor. Neste momento que o poeta chama de a hora divina, quando a natureza viçosa e renovada desperta as claridades do amanhecer. Nas horas matinais, pela prece e pela meditação, a alma empreende mais facilmente sua impulsão a essas alturas, de onde se vê e se compreende que tudo, a vida, os atos, os pensamentos, tudo está ligado a algo grande e eterno, e que habitamos um mundo onde potências invisíveis vivem e trabalham conosco, na vida mais simples, na tarefa mais modesta, na existência mais apagada,
mostram-se então lados profundos, uma reserva ideal, fontes possíveis de beleza. Cada alma pode criar para si, com seus pensamentos, uma atmosfera espiritual tão bela, tão resplandecente, quanto nas paisagens mais encantadoras. E na casa mais pobre, na morada mais miserável, há janelas em direção a Deus e ao infinito. Aqui, Leon Denis também nos fala sobre a importância de nos conhecermos, né? E dá o seu exemplo, como escolhermos alguém, né, da espiritualidade, ou alguma pessoa ou espírito, né, que já viveu aqui na Terra e nos dá o exemplo, como é o caso, né, de Santo Agostinho, que nos indica uma maneira de nos conhecermos, de nos analisarmos e assim nos aperfeiçoarmos. Então, que possamos estar cada vez sabendo refletir melhor sobre nós mesmos, sobre o nosso dia a dia e como podemos estar nos aperfeiçoando moralmente e não só intelectualmente. Obrigada pela atenção, que possamos refletir sobre tudo isso. Boa noite a todos e tenham todos uma boa semana.